E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vocês já desejaram ter um superpoder? É disso que nós vamos tratar nesse vídeo. Pessoas na Bíblia que foram dotadas de superpoderes. Então continua comigo aqui no Teologicamente e juntos nós vamos pensar um pouco. Todos nós, quando éramos crianças, queríamos ter alguns poderes. É certo que, mesmo depois de adultos, muitos ainda querem ter um poder especial. Hoje nós vamos falar de 3 desses poderes. O primeiro, força, o segundo, velocidade e o terceiro, teletransporte. Talvez você já tenha desejado voar, ou o poder da invisibilidade. Muitos de nós sonhamos em ter alguns poderes dos nossos super-heróis preferidos. Mas hoje nós vamos falar de 3 pessoas que realmente foram dotadas de uma força sobrenatural. E o primeiro que eu quero destacar é Sansão. Quando o anjo anunciou para os pais de Sansão o seu nascimento, falaram que ele teria que fazer um voto, e esse voto consistia em não cortar o seu cabelo, nem em algum momento de sua vida tomar nenhuma bebida fermentada ou bebida alcoólica. Com essa exigência, Deus deu para Sansão uma força sobrenatural. A palavra vai dizer no primeiro livro de Reis, no capítulo 15, que Sansão, com apenas uma queixada de jumento, ou seja, a parte de baixo da arcada dentária de um jumento, Sansão conseguiu matar 1000 homens. Só que Sansão cometeu alguns erros, e num desses erros acabaram cortando o cabelo de Sansão, fazendo assim com que ele perdesse a sua força, porque naquele momento foi tirada uma das exigências que Deus tinha dado para Sansão, que era não cortar o seu cabelo. Perdendo a sua força, Sansão foi aprisionado pelos filisteus, onde eles furaram seus olhos, humilharam Sansão e o levaram para um grande festival de horrores, onde neste local existiam muitas pessoas zombando e rindo de Sansão. Nesse momento, fazendo uma introspecção, Sansão pediu perdão para Deus e pediu para que Deus concedesse-lhe novamente força para que ele pudesse matar todas aquelas pessoas que faziam parte do exército inimigo de Deus. Naquele momento Deus ouve a sua oração e mesmo cego, mesmo com seu cabelo cortado, Deus concede de volta a força para Sansão. Ele está amarrado entre 2 colunas principais daquele local e ele de repente empurra essas colunas, fazendo com que toda aquela construção caia abaixo e assim mate todas as pessoas que ali estão. A ponto da Bíblia dizer que Sansão, em sua morte, matou mais pessoas do que em sua vida. Então esse é o primeiro poder, o poder da força. Será que você já desejou ter esse poder de ser como Sansão ou como o Hulk? Vamos então para o segundo superpoder. E este poder foi dado ao profeta Elias. Os cavalos eles podem atingir até 69 km por hora. Hoje nós conhecemos Usain Bolt, o maior velocista da atualidade, que já conseguiu chegar a 45 km por hora. Só que o profeta Elias ele conseguiu ir muito além disso. Elias fez uma oração para que não chovesse mais sobre a terra. E durante 3 anos, nenhuma gota de chuva caiu sobre a terra. Nesse momento, pessoas estão passando muita fome. E existe naquela época um rei chamado Acabe, marido de Jezabel, a pior mulher que já existiu na humanidade. E Elias manda um mensageiro, por nome Obadias, chamar o rei Acabe porque quer falar com esse rei. Quando o rei Acabe chega, Elias comunica que vai chover sobre a terra novamente. E orienta para que o rei Acabe vá depressa de volta para o palácio, porque eles estão num vale e com a chuva tão forte que vai chegar, vai prender todas as pessoas ali naquele vale. O rei Acabe começa a ir em direção ao palácio montado em seus cavalos. E a palavra vai dizer que o profeta Elias prende a sua capa no seu cinto e de repente ele começa a correr numa velocidade tão grande que ele consegue ultrapassar os cavalos de Acabe e chegar no palácio primeiro do que o rei.
podemos notar que a velocidade foi uma velocidade incomum, ou seja, Elias foi dotado de um superpoder, o poder da velocidade. Será que você desejaria esse poder também? Poder ir além, correr mais rápido do que todo mundo, ser aí um flash da nossa atualidade? Esse poder pertenceu a Elias por um momento. E o terceiro poder que vamos citar nesse vídeo é o poder do teletransporte. Talvez o poder mais desejado por todos nós. Estarmos aqui agora e de repente com um simples gesto, nós desaparecermos e aparecermos já em outro local como um passe de mágica. E de repente voltar novamente para este lugar. Seria tão interessante, né, se nós pudéssemos ter isso, de repente estar aqui e no instalar de dedos visitarmos um amigo nosso que mora em outra cidade, em outro estado ou em outro país. Com certeza pessoas pagariam fortunas para ter este poder. Só que a Bíblia vai nos falar do discípulo Filipe, aquele discípulo que acompanhou Cristo durante o seu ministério aqui na terra. No livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, a Bíblia vai falar que Filipe é orientado a pegar a estrada que vai de Jerusalém para Gaza. E durante esse percurso, ele encontra um eunuco, servo da rainha de Candace, e de repente ele percebe que aquele servo, aquele eunuco, ele está lendo as Escrituras no livro do profeta Isaías. De repente ele começa a caminhar seguindo esta carruagem e ouve a leitura que aquele eunuco está fazendo. De repente ele pergunta se o eunuco consegue entender aquilo que está lendo e o eunuco convida para entrar na carruagem. Durante o caminho eles começam a conversar e Filipe começa a explicar as Escrituras trazendo para Cristo. De repente eles chegam perto de um lago e o eunuco pergunta para Filipe o que impede de ele ser batizado. Os dois descem da carruagem, Filipe batiza o eunuco ali naquele lago. E de repente a palavra vai dizer que Deus o teletransporta. Filipe simplesmente some e aparece na cidade de Azoto, onde ele vai pregar a palavra para as pessoas que moram naquela região. Então, biblicamente, o poder do teletransporte existe. Como seria bom se nós pudéssemos ter esse poder? A Bíblia vai nos falar de vários outros fatos que ligam superpoderes dados por Deus para certos homens. Existe um exemplo de Cristo, onde no momento em que os fariseus querem apedrejá-lo, pegam pedras para apedrejá-lo, a palavra diz que Jesus simplesmente sai sem que ninguém perceba, ou seja, ele se torna invisível naquele momento. Mas esse é algo para nós tratarmos num próximo vídeo. E você? Qual o superpoder que você queria ter? Deixe aí nos comentários, vamos falar sobre isso. Você tem alguma dúvida? Você quer saber sobre algo? Então, você já sabe. Deixa no seu comentário e nós faremos um vídeo debatendo sobre isso. Esse é o Teologicamente, o canal que nos leva a pensar além daquilo que nós estamos lendo. Então eu te espero no próximo vídeo, próxima segunda. E não esquece de se inscrever no canal, de deixar o teu like, de compartilhar com o pessoal. E vamos dar uma força para que esse canal possa crescer cada dia mais. Até a próxima, pessoal. Fui!